A paz de Cristo. Vamos então iniciar a nossa preparação da liturgia de amanhã, do próximo domingo, 28º do tempo comum. Nós vamos então fazer a leitura atenta, dos textos, e os textos que nos serão dados nesse domingo serão os seguintes. A primeira leitura é do livro da Sabedoria, o capítulo 7, do versículo 7 ao 11, o Salmo 89, na Bíblia Hebraica o Salmo 90. A segunda leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao 13, 2 versículos. E a narrativa evangélica é Marcos, capítulo 10, de 17 a 30. O livro da Sabedoria, o tema da sabedoria justamente que vem, a gente vai pensar este aspecto. Depois, na carta aos Hebreus, esta palavra viva e eficaz. E a narrativa evangélica é essa coisa do coração que pode apegar-se aos bens, e isso ser um impedimento para seguir Jesus. Então nós vamos com tranquilidade, começamos então nossa preparação da liturgia com a primeira leitura, livro da Sabedoria. Vou pegar aqui o texto litúrgico, ok? Sabedoria, capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Orei, ou supliquei, e foi-me dada a prudência, a frônesis, o senso, de julgamento bom, a prudência. E veio a mim, supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Então, de qualquer maneira, é sempre pedido, Pedido. Então, essa frônesis é a prudência que é dada e a sabedoria. E o autor sagrado diz que, na sequência, versículo 8, preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. Então, 3 coisas já que ele vê menos importante que a sabedoria. Os cetros, o cetro é sinal do poder, como aquele cajado que segura o rei, os cetros, os tronos, sempre ligado à questão da realeza, e as riquezas. Continua. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como lama. Outras 2 coisas. O ouro, que é comparado à areia, e a prata à lama. Então, cetros, tronos, riquezas, prata e ouro. Continua ainda no versículo 10. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se iguala. Também a saúde, ok? E a beleza, elas são subordinadas à sabedoria. E ela, a preferida à luz, aliás, ela é a própria luz, diz o texto, ela irradia. Todos os bens me vieram com ela sempre é a sabedoria, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Lendo esse texto à luz do Novo Testamento, esta sabedoria é a pessoa mesma de Jesus. Mas a sabedoria, ela é um dom também, um dom do Espírito, e é também uma virtude. Quando nós falamos de virtude, nós falamos daquela perfeição que é feita no espírito humano, ou ligada à vontade ou à inteligência, para, o aperfeiçoamento para para que essas faculdades superiores melhor atinjam o seu objetivo. A vontade aderir ao bem e a inteligência chegar à verdade. A sabedoria enquanto virtude é esta capacidade, então, de sentir sabor, se pode dizer, com aquilo que é grande, verdadeiro, virtuoso. A sabedoria, ser sábio, um homem sábio, uma mulher sábia. E pelos textos, chamados sapienciais, muitas vezes eles dizem que a sabedoria tem muito a ver com o modo como usamos a palavra. Aliás, é um bom termômetro para saber se estamos sendo pessoas sábias. Como tem usado a palavra? Não quer dizer que a gente não possa brincar, não possa tirar nossos sarros, mas a pergunta é, sou uma pessoa sábia? Uso bem a palavra? Não é só porque fico ensinando os outros coisas, não. É aquele uso da sabedoria, que a palavra... E atenção, aquela palavra que sai na boca, antes ela está na mente, antes ela está no coração, Eu permito pensar, eu permito
gestar, né, como ficar dentro de mim palavras ruins das pessoas, né? Então esse texto fala dessa sabedoria que é melhor do que riqueza, do que tronos, do que cetro, do que até a saúde, né? Do que a beleza, do que ouro, prata. O que vale tanto assim, né? Tenha também a sabedoria como dom do Espírito, né? E que aperfeiçoa, obviamente, o nosso espírito, já que este sabedoria, a raiz de sabedoria tem a ver também com sabor, né? Então é quase que sentir esse sabor nas coisas grandes, né? E é o sabor das coisas de Deus. Quando a gente está, assim, digamos, a gente fica, perde, né, essa nossa ligação, essa nossa com Deus, nós perdemos a sabedoria, ficamos menos sábios, né? Sentimos menos gosto com as coisas de Deus e com as coisas mais solenes, as coisas maiores. Por vezes nós vamos nos tornando muito daqui, né? Essas coisas que são consideradas pelo autor sagrado como inferiores, ouro, prata, trono, né, riquezas, vão tomando um lugar maior quando nós não temos esta sabedoria de Deus. Agora, quando nós temos a sabedoria, isso fica, como diz, a prata é lama e o ouro é areia. Só para iluminar a luz do Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que diante do conhecimento de Cristo Jesus, dirá ele numa passagem da carta aos Coríntios, que ele é a sabedoria de Deus. Diante do conhecimento de Cristo Jesus, ele considera tudo como esterco, né? Diante da grandeza desse conhecimento de Cristo. Então, a primeira leitura, nós vamos pensar esse aspecto da sabedoria. E como nós vamos sentir como nós, né, somos destinatários dessa palavra, essa pergunta de fundo, né? Sou eu uma pessoa sábia? Tenho agido? E a sabedoria na palavra, a sabedoria nos juízos, né? Na capacidade de aconselhamento para os outros, na capacidade de análise dos fatos da minha vida, né? Então tem sido uma pessoa isso. E aqui falarei da sabedoria também a prudência, né? Essa frônesis, que é esse bom senso, ter o bom senso, né? Às vezes tem pessoas muito boas, né? Até assim, que procuram a espiritualidade, mas demonstram essa falta, né, de bom senso. E como dizia, a sabedoria, como ela é uma virtude, como é que se adquire uma virtude? A virtude se adquire com a sequência de atos dessa natureza, atos sábios, né? Nós nos tornamos sábios, adquire-se isso. Ou seja, aprender a observar mais, a ouvir mais, a não ser muito impetuoso na ação, escutar, analisar, estudar, isso precisa, assim que se adquire esta sabedoria. Quantos de nós, né, encontrou na vida pessoas que são sábias, né? Aqueles senhorzinhos, aquelas senhorzinhas que você senta e tem uma palavra de sabedoria. Homens observadores, que observam a vida, né? Às vezes não é a sabedoria tanto esta livresca, né? Mas é a sabedoria da vida. Não quer dizer nada que os livros são importantes, tá bem? Os livros são importantes, porque outros nos trazem conhecimento. Mas a sabedoria exige, então, essa atitude de observação, né? Os olhos que veem, os ouvidos que escutam, né? E depois uma justa análise disso. Passamos então, o salmo da nossa liturgia, o salmo 89, o refrãozinho é: saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Pedir essa saciedade de Deus com o seu amor. E eu penso o versículo: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Ensinai-nos a contar os nossos dias, viver com sabedoria, né? Viver agradecido pelo punhado de dias que Deus nos dá e que tenhamos sabedoria. A segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 12 ao 13, texto maravilhoso. Olha como começa: a palavra de Deus é viva e eficaz. Toda palavra, ela tem a sua vivacidade e a sua eficácia. A de Deus, ela é por excelência viva, vivente e eficacíssima. Ela é mais cortante, a imagem da espada, né? Nos vem aqui também o profeta Isaías 49:2, né? O servo que tem a boca, né, como uma espada. E esta palavra, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medula. Isso é aquilo que é difícil, né? Ou seja,
esta palavra penetrante é uma metáfora, né? É uma imagem para dizer dessa força da palavra de Deus. E atenção, palavra de Deus, ela é antes de tudo a pessoa mesma de Jesus Cristo, ok? Primeiro, o verbo, né? E existe em Deus, ele encarnado em Jesus, depois pregado pelos apóstolos, depois transmitido, escrito nos textos sagrados, esta palavra pregada, né, pela igreja, ok? Obviamente, já estamos falando aqui de um conceito, a concentração é sobretudo na pessoa de Jesus. Quando falamos de palavra de Deus, falamos sobretudo dele. E se falamos da Bíblia como palavra de Deus, da pregação da igreja como palavra de Deus, dos testemunhos dos apóstolos como palavra de Deus, é porque tem relação com a pessoa de Jesus. Então poderíamos dizer que esta palavra de Deus, né, é antes de tudo a sua pessoa, que é assim, profundo. E depois diz que julga os pensamentos e intenções do coração. Chega a essa profundidade, né? Julga, ou seja, é penetrante e julga. Versículo 13. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Isso é uma palavra clarividente, ou seja, que desnuda. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. Ao mesmo tempo que ela julga, devemos prestar contas. Veja, se aí lá a imagem da sabedoria que é dada, que vem personalizada em Jesus, também aqui a palavra de Deus, né? Penso que a pessoa de Jesus está, sempre, toda a Bíblia ele é o centro, particularmente na liturgia deste domingo. Sermos sábios. Como é que se torna sábios? Através dessa palavra de Deus. Aliás, a carta 1 Timóteo, né? O capítulo 3, o versículo 16 e 17, vamos pegar esse texto aqui, que fala justamente desta palavra, o seu poder, né? 1 Timóteo 3, 16 e 17. Perdão, 2 Timóteo 3, toda escritura, fala da escritura, né? É inspirada. Essa escritura inspirada, ela é útil para ensinar, repreender, encaminhar e instruir na justiça. E o homem de Deus, a mulher de Deus, estará formado e capacitado para todo tipo de boas obras. Então aqui o autor sagrado está falando, parece de textos já escritos, né? Mas sempre insistindo, a Bíblia só é alguma coisa porque ela testemunha Jesus, porque ela só é palavra de Deus porque depende dele, que é, sobretudo, a palavra de Deus. Então vamos ficar com isso, né? Por isso, essa nossa escuta atenta e é sempre bom tornar-nos nós destinatários dessa palavra. Nunca, não é bom a gente escutar, quando escuta o texto, pensar isso serve para os outros, né? Poderíamos também ajudar a iluminar a vida dos outros, né? Talvez uma palavra de profecia iluminadora, mas acolher para você, né? Estamos nós acolhendo esta palavra viva e eficaz que nos ajuda a ser sábios. E vamos ver então uma palavra que é o Evangelho de hoje, que é sempre o texto mais importante da liturgia, uma palavra para fazer-nos mais sábios. Marcos 10, de 17 a 30. Então vamos pegar o nosso texto litúrgico. Nosso texto é a narrativa daquele jovem, daquele homem que vai atrás de Jesus. Quando Jesus saiu a caminhar, começa nosso texto, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar? Na melhor tradução é para herdar, tá bem? O texto que está ali é para herdar a vida eterna. Essa corrida, seria alguém que busca, ok? É um buscador. Estamos diante aqui de uma pessoa que não está acomodada, ele quer. O que ele quer? Vida eterna, ele quer herdar a vida eterna. E Jesus, no versículo 18, diz a ele: por que me chamas agathos? Por que me chama bom? Ninguém é o bom, senão Deus. O que Jesus está dizendo aqui? É quase que ele, sem saber, esse homem está reconhecendo em Jesus Deus, que chama ele de bom. E não está errado, está certo. E é isso que Jesus fala. Jesus volta a ele:
Tu conheces os mandamentos. Aí elenca a segunda tábua, né, da relação com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não testemunharás falsamente, não defraudarás, não prejudicarás, né, a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. A ordem não é a ordem que temos em Deuteronômio 5, né, nem em Êxodo 20, mas é a segunda tábua. A primeira tábua é aquela de ter a Deus, né, o Senhor somente como Deus, né, e guardar o seu sábado, honrar o seu nome. Essa é a primeira tábua. E a segunda tábua são esses ligados ao próximo, né? Então, esses mandamentos dados. Olha o que responde esse homem. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, esses mandamentos eu já os vivo. Continua nosso texto. Jesus olhou para ele com amor. Aliás, a melhor tradução não é com amor. Jesus olhou para ele e o amou. É um verbo, né, e é um verbo completo, é um verbo auristo, um verbo terminado. Jesus o amou, ok? Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Esse é o centro, eu colho assim como o centro da liturgia deste domingo. É eu e você sentadinhos ou de pé, escutando esse evangelho, senti dita a mim e a você: só te falta uma coisa. Pense, você e eu que buscamos vida eterna, seja o nome que quiser dar, toda pessoa busca isso. Mesmo nas noitadas e tal, a pessoa busca vida, quer vida. Te falta uma coisa. Aí tem imperativos aqui. Vende tudo que tem. Outro imperativo. Dá aos pobres. Vem e segue-me. 3. Aliás, 4, né? Do vem e segue-me. Né? Isso. Vai, vende tudo o que tens. Não só vende e fica com as coisas. Dá. Isso. Só te falta uma coisa. Veja, esse homem tinha dito que cumpria todos os mandamentos. O que Jesus pede a ele aqui? Pede tudo. Só te falta uma coisa. Tudo. Esse tudo. Esse é o passo. Olha o que diz o versículo 22. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus fez um desafio a ele, a essa totalidade, e ele não aceitou, né? É o homem que queria essa vida, mas queria como a queria. Fazia tudo, só não vivia o primeiro mandamento. E cá entre nós, no fundo, não é o primeiro só na ordem de enumeração, é de importância. É de importância. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É a radicalização da obediência a Deus. Por isso, nessa liturgia de domingo, é isso que nós vamos pedir a Deus, esta graça, né? De renovar e de, não obstante nossa limitação, não ir embora, ok? Fica lá, tá bem? Mesmo que você sinta que a palavra de Jesus é exigente, fica lá, eu estou aqui, né? Não ficou triste, né? Depois Jesus se volta para os discípulos e tem uma prosa, já que o homem foi embora, né? A cena, o desfecho não é bom. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam admirados, né? Depois diz até que eles ficam espantados. Claro, eles tinham ouvido tanto que a bênção de Deus para o justo se dá através dos bens. Isso, esse homem tinha muitos. E os discípulos admiravam. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente, seja como interpretamos esta camelo no fundo da agulha, né? Há quem diga seria o nó, né, da corda do navio, ou também a agulha, né, da entrada da porta de Jerusalém, que o camelo, para passar, teria que abaixar. Eu penso que essas explicações são fracas ainda. O que Jesus está dizendo é uma hipérbole mesmo, é algo grande, isso é imenso. Ou seja, um camelo passar no fundo de uma agulha. Então, de qualquer maneira, é alguma coisa muito difícil. Então, essa que é a metáfora para acolher. Isso. E os discípulos ficam espantados. E eles perguntam, quem pode ser salvo? Quem pode isso?
Porque para eles até então os bens eram a bênção, não é isso? Bens, filhos, ok? E a paz, a saúde, né? Essas eram as bênçãos de Deus para o justo. Esse homem tinha muitos bens, só que aquele homem era cheio das suas coisas, não deixou-se encher-se do primeiro mandamento. Jesus diz para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. E é importante nós cristãos realmente sabermos assim, isso tem que internalizar em nós. Nós somos salvos, nós não nos salvamos, ok? Ninguém se salva, ok? É um outro. Nós estamos afogando, alguém tem que pegar a nossa cabeça e tirar. Ninguém pega a si mesmo e se tira do afogamento, né? Então é o crucificado que nos salva. Então o que nós temos que fazer, e a atitude de fé, é a mão estendida para acolher o dom. Pedro intervém. Nós deixamos tudo e te seguimos. No versículo 28. Isso. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, ou por causa de mim, isto é, do Evangelho. Jesus, Evangelho, Reino de Deus, no Evangelho de Marcos, quer dizer a mesma coisa. São três realidades, têm as suas nuances, mas são as todas realidades pelas quais vale a pena dar vida. Somos celibatários por causa do Reino de Deus, ou seja, por causa do Evangelho, ou seja, por causa de Jesus. Jesus optou por esta vida também, digamos, solitária, se pode dizer assim, por causa do Reino de Deus. Ou seja, é uma realidade tão grande que vale a pena dar a vida. E quem então deixar tudo, receberá 100 vezes mais. Esse é o cêntuplo. Agora, durante esta vida, coisas em casa, mães, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Esse com perseguições, né? Essa fala de Jesus é porque realmente é assim, né? E quem experimenta esta aventura, né, de ir atrás de Jesus, sente que realmente o seu cuidado para conosco, né? Quantas mães recebi, quantos irmãos, quantos até, né, filhos e filhas espirituais nesse tempo. E no mundo futuro, a vida eterna. Assim acaba nosso texto. Ou seja, aquilo que o jovem procurava lá, Jesus fala, ganha cá, a vida eterna. Ou seja, recebe. É preciso estar disposto a perder. Tem que vender, dar. Isso tem que vender e dar para ter esta vida eterna. É uma palavra dura. Agora, ela só vai ser eficaz na nossa vida se eu e você vestirmos os paninhos daquele homem que corre atrás de Jesus e quer essa vida, e ouvir dele, cumprir os mandamentos. E desses mandamentos, ele primeiro disse a segunda tábua, depois ele apresentou a cabeça, que é a primeira tábua dos mandamentos, que é amar a Deus com todo o coração. Ou seja, disponha de tudo e escolha a mim, né? Então esse é o grande ponto da liturgia. Então, retomando, né, só para ajudar-nos então, nessa síntese, da primeira leitura vamos ficar com a sabedoria. Essa sabedoria que vem até mim, eu supliquei, me foi dada. E ela é melhor que tudo, que tronos, que riquezas, que cetro, que ouro, que prata, saúde, que beleza, 7 coisas, né? Ela é o luzeiro que ilumina. Segunda leitura, a palavra de Deus viva e eficaz. Esta palavra penetrante na vida. O Evangelho. Te falta uma coisa. Vamos pensar. O que tem me faltado para dar esta engrenada na vida? Ou para dar o salto de qualidade? O que tem me faltado? Com certeza, em todos nós falta generosidade. Ok? Todos nós falta. Em maior ou menor proporção, mas nos falta ser mais generosos na nossa disponibilidade a acolher a vontade de Deus e esta fidelidade aí. Mas seja onde estamos no caminho, tá? Cá, lá, onde, importante é mantenha o caminho, como dirá Paulo no capítulo 3 da carta aos Filipenses, né? Não interessa, esquecendo o que fica para trás, lancemos para a meta. Vamos para a meta, isso? Tá bem, ok? Eu, com essa nova coisa aqui da transmissão pelo computador, eu não consigo vê-los aqui. Deixa eu ver se eu...
a intervenção de vocês. Tá bem, eu estou vendo aqui o Silvonei Costa dos Santos, Deus te abençoe, meu irmão. Maria Nilza Gonçalves de Sá, Nilza, um abraço para você. Amara, paz, boa tarde, Deus te abençoe também. Vejo aqui a Helenilda. Ok, deixa eu ver se eu encontro outros aqui. Tá bem, vocês me perdoem, eu vou aprendendo ainda a usar essa nova metodologia aqui agora, saindo do celular para o computador. Saúdo a todos, fiquem na paz e que a liturgia de amanhã, né, participar, né, da celebração eucarística, essa palavra possa alcançar-nos e ajudar-nos no nosso caminho da vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem em paz.